Salve, galera! Estamos começando mais um Mover Podcast. Eu sou o Pedro e ao meu lado está o Robertão. Fala, galera, tudo bem? E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial, que é a deputada Andréa Werner, que é a criadora da Lagarta Vira-Pupa, que trabalha especialmente com a causa autista e é um dos nomes mais especiais e das pessoas que mais lutam por essa causa. Andréa, tudo bem? Tudo bem. Oi, gente. Oi, quem está acompanhando. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer muito nosso. E a nossa outra convidada maravilhosa, quem que é, Pedrão? É a Juliana Pesqueira Gonzalez, advogada e também mãe de autistas, que também está aqui para conversar e para a gente colocar essas cartas na mesa e saber qual que é a real situação desse aspecto, né? Que a gente tem bastante na nossa sociedade e a gente não fala muito, o que é essencial, né? A gente tem que falar, tem que colocar as caras na mesa pra gente se conscientizar e saber o que fazer. Bom, Andréa, apresenta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, o autismo, a causa que você participa, tudo, dos seus projetos e do seu trabalho, já pra gente engatinhar nesse assunto. Vou tentar dar uma super resumida, né? Eu não estaria aqui, basicamente, se não fosse o Theo, né? Meu filho, que agora tá com 15 anos. O Theo é um autista grau 3 de suporte. Isso quer dizer que é o nível que precisa de mais suporte, ele tem deficiência intelectual, ele também não fala, então ele é uma pessoinha que precisa de bastante suporte. Só que o Theo nasceu e começou a se desenvolver como um bebê normal, né? Normal bem entre aspas, um bebê típico. Então ele fazia coisas que bebês fazem, né? Com 5 meses ele começou a balbuciar, papá, com 6 meses mamãe, imitava, dava muita risada, fazia tchauzinho. Movimentação também, tudo normal. Tudo, a parte motora totalmente normal. Hoje em dia, com todo o conhecimento que eu tenho, né, sobre autismo em bebês, eu já vejo algumas coisas que estavam ali, mas não eram os sintomas clássicos de autismo em bebês, que é não fazer contato visual na amamentação, às vezes não gostar muito de colo, ser quieto demais, gostar mais de ficar no berço. Essas coisas ele não fazia. Mas ele era um bebê bem difícil de você distrair, assim. Você brincava com ele com algum brinquedinho, alguma coisa, dava 5 minutos e ele já estava procurando outra coisa, assim, sabe? Já tava... A necessidade dele de buscar estímulo. Ele tem essa necessidade até hoje. Ele busca estímulo o tempo inteiro. Então, ele se cansa das coisas muito rápido. E isso já estava presente nele desde bebê também. Mas quando ele foi chegando ali perto do primeiro aninho, aí ele foi tendo uma regressão mesmo, né? Ele tem um autismo que a gente chama de autismo regressivo, porque ele chegou a adquirir algumas habilidades, mas ele perdeu. É um processo do cérebro que tem a ver com uma limpeza dos neurônios, e aí aquelas habilidades que não estão bem estabelecidas às vezes vão embora. E ele começou a ficar mais sério, ele começou a... Às vezes a gente chamava, ele não olhava, e a gente pensava assim, é audição seletiva, né? Aquela coisa... com 1 aninho, a criança já tem que seguir comando verbal simples, né? Pega a bola pra mamãe, aquela coisa. Quando a gente falava isso com ele saía, parecia que não tinha ouvido nada. E aí, a nossa conclusão de pais de primeira viagem, e hoje eu tenho outras hipóteses a respeito também, era assim, é a personalidade dele, né? É o jeito dele, ele vai dar trabalho pra criar, ele tem audição seletiva, ele tem muitas vontades. Personalidade forte. Hoje em dia, eu já tenho até outras hipóteses a respeito, porque como eu e meu marido, nós somos neurodivergentes, né? Então, Vocês dois são? Sim. É o padrão que a gente está acostumado. É o que eu acho hoje em dia, sabe? Então, assim, eu não via nada de errado, porque, na verdade, é o padrão que eu estou acostumada na minha família, em outros... Enfim, é isso, né? Então, é outra hipótese que me surgiu depois. Mas o fato é que quando ele foi para a escola com 2 anos, aí tem professora, né? Sim. As professoras, elas sacam muito rápido, assim. Né? Quem convive com muitos bebês daquela idade. Então, em 1 mês já veio um relatório pedindo para a gente levar num neurologista, porque tinha várias características que não estavam de acordo com o que era esperado para a idade. Mas o interessante é que, quando eu li aquele relatório, me caiu a ficha. E você começou a perceber, né? É bizarro isso, porque, assim, tudo que estava naquele relatório eu sabia que ele fazia. Não faz contato visual, prefere objetos a pessoas, não olha quando é chamado pelo nome, não interage com os coleguinhas, apresenta risos inapropriados. E eu pensei, eu também fazia isso quando criança, mas enfim, isso é outro Tem umas papo. coisas, né, que não... Mas eu falei, ok, mas na hora que alguém botou tudo aquilo junto num papel, eu falei pro meu marido assim, elas estão insinuando que ele é autista. Putz, e a gente fica, né? E eu não sabia nada de autismo, isso é a coisa mais bizarra. Eu nunca tinha visto um filme, lido um livro, nada, sabe? E aí, a gente levou na pediatra, que entrou em negação na época. Não, isso é falta de estímulo. Óbvio, botou a culpa em mim, né? É que ele vê muito DVD, ele vê muita televisão. Aquilo, na verdade, era a consequência do autismo e não a causa. Sim. Né? E aí, a gente foi num neuropediatra bem conceituado na época, que a gente achou no Google mesmo.
E na primeira consulta já veio o diagnóstico. Então, Nossa, foi muito rápido, então. Já foi. Porque o Theo tinha sinais muito tinha, clássicos já com 2 anos. Assim, ele estava com um atraso da fala funcional, porque para mim ele falava. Então o médico perguntou assim: ele fala? Eu falei, fala. Ele canta várias músicas do Cocoricó. Músicas inteiras ele canta. Música do Pocoyo, ele canta. Aí o médico falou: não, eu estou te perguntando se ele te chama, mamãe. Ele pede água? Aí você fala: meu Deus, agora que eu entendi a diferença. Às Ele vezes precisa nunca alguém me olhar de chamou. fora, né? Pra você ver, né? Engraçado. Ele cantava músicas inteiras, mas ele nunca pediu água, ele nunca chamou mamãe, ele nunca chamou papai. Era basicamente o que você oferecia pra ele era de modo próprio, né? Você falava, eu acho que ele está com sede. Aí você levava. Sim, porque mãe lê, né, essas Sim. coisas. Mas assim, eu nunca me toquei que ele não se comunicava. Caramba. Era uma comunicação não funcional. Né? E isso faz muita diferença e que bom que tem muitas mães me ouvindo nesse momento, espero. Não adianta a criança falar um monte, cantar um monte de pedaço de música, se aquilo não for funcional para se comunicar, né? E era o caso dele. Então veio o diagnóstico já e aquilo mudou minha vida por completo, porque eu não... Pausa para a risada. Respira, calma. Eu achava assim, de onde veio isso? Na minha família não tem ninguém. Hoje em dia eu já, enfim. Então eu fui procurar entender, né? A única questão que tinha na minha família que eu sabia é que eu tinha um tio que tinha esquizofrenia, irmão do meu pai. Minha mãe tinha primo com esquizofrenia, coisas assim, mas autista diagnosticado não tinha. Continuo não tendo diagnosticado. Mas talvez porque diagnosticado, ninguém não? foi fazer o diagnóstico, né? Então, eu também, se eu não fosse procurar, eu jamais teria o meu diagnóstico, né? Com 47 anos. Enfim, e comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Parei de trabalhar. Na época teve uma reestruturação na empresa que eu estava. Me demitiram junto com umas 44 pessoas. Mas a gente pensou, bom, fui demitida, ok. O Theo tá indo para as terapias meio que sozinho. A gente não tá entendendo direito nem o que ele tá fazendo. Será que não era melhor eu estar levando ele, eu ir com ele? E aí eu comecei a ficar com o Theo nisso. E aí eu comecei um blog em janeiro de 2012 chamado Lagarta Vira Pupa. Sabe a época dos blogs? Sim, sim. WordPress, a plataforma gratuita. Eu entrei lá e fiz um lagartavirapupa.wordpress.com. Pô, você é dinossauro na internet, então. Super. Tinha blog de culinária, blog de viagem, blog de maquiagem, que eu nem imaginaria que viraria um Sério? super hiperfoco meu depois. E aí eu falei, vou fazer um blog. Pra ocupar a cabeça, né? E aí tinha assim, faça o seu primeiro post. Aí eu lembro que até o nome do post no WordPress era assim, Hello World. Tipo, olá mundo. Aí, tá bom, vou falar um olá pro mundo. E aí eu escrevi um post contando do diagnóstico dele, como foi doloroso, que eu nunca imaginei, que foi uma gravidez super planejada, o sonho da minha vida era ser mãe. E aí, na época, o Facebook ainda era muito embrionário, assim, tava começando, mas eu postei o link, tipo, morrendo de vergonha, assim. Pessoas que estão aí no meu Facebook, eu escrevi isso, tudo, quem ficar interessado. Na hora que eu olhei, tinha 300 compartilhamentos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Uma coisa tão particular... Muita gente passa. Por que eu não tenho nada de interessante na minha vida que as pessoas vão querer? Por que 300 compartilhamentos? Aí é que eu comecei a entender. Não tinha nada sobre autismo na internet naquela época. Eu mesma entrei desesperada quando ele teve o diagnóstico, se editava autismo. A única coisa que me apareceu foi um grupo do Yahoo Groups, aos dinossauros de novo. Então. Sim, Yahoo Groups, né? Que era assim, Asperger, @Yahoo Groups. E aí, naquela época, a divisão era diferente no DSM, que é o Manual Americano de Questões Mentais. E autismo leve, autismo grau 1, que é o que eu tenho, se chamava Asperger. Aí eu já olhei e falei, não é ele. Ele não é isso aí. Mas, como é a única coisa que tem, eu vou entrar aí. Entrei. Tem pessoas que eu fiz amizade lá naquela época que eu tenho até hoje. Mas, assim, era o que tinha. Então, no momento em que eu comecei o Lagarta e outras mães chegavam em casa com diagnóstico e digitavam autismo, aparecia o Lagarta. E aí começou uma enxurrada de mensagem, uma enxurrada de e-mail, uma enxurrada de comentário em tudo que eu postava, assim. Achei alguém que também tem um filho autista. As mães, então, né? Elas, Sim. quando querem descobrir alguma coisa, pesquisa, varre a internet inteira, né? imagina Então, quanta que você importância cresceu, isso, mãe. Todo mundo caía lá. E era Não uma tinha coisa assim, como. elas liam o que eu escrevia e eu descrevia como estava sendo difícil, o sentimento, e como eu estava tentando levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima. E elas se identificavam muito, isso gerou muita identificação. Só que aí, com esses contatos, eu comecei a perceber como não tinha nada. Não tinha terapia no SUS, não tinha inclusão escolar, não tinha... O marido, né? A maioria das vezes o marido vai embora quando vem o Desculpa, diagnóstico. o Theo tá com 15? 15 anos. 15 anos. Então isso foi 15 anos atrás, 14 anos atrás. Praticamente. E aí eu comecei a... Tudo que eu aprendia com as terapeutas do Theo, com o médico do Theo, repetindo pelo trovão. Tudo que eu aprendia com as terapeutas do Theo,
com o médico do Theo, eu ia documentando ali. E desde o início eu já comecei a entender mais de ciência, o que é científico, o que não é. Então eu tinha uma preocupação com a curadoria do que ia ali muito grande, porque aí já caiu, foi bem na época do mito do negócio da vacina. E aí eu comecei a passar o que eu tinha de conhecimento, porque eu tinha acesso a terapeutas e eu tinha acesso a médicos ali através do blog. Então o crescimento foi exponencial e muito rápido, né? Fiz as redes dele, fiz o Facebook, fiz... Mas assim, começou como um diário de uma mãe e o seu garotinho autista, era até assim que chamava, né? E fui passando informação, e fui dando acolhimento. E aí, naturalmente, virou ativismo. Porque no momento em que você começa a conhecer a situação de todo mundo e ver tudo que falta, não tem como você não falar, eu tenho uma visibilidade, então eu vou falar. Isso aqui está errado. Isso aqui também está errado. Virou ativismo, né? Virei uma figura pública conhecida nesse meio, publiquei 2 livros. E isso eu morei fora, voltei para cá, mas não atrapalhou. Não, uma batalha absurda, né? Um negócio... E aí eu acho que o caminho para a política foi natural, porque no meio desse ativismo eu tive que lidar com políticos. E aí começou a me dar aquele incômodo de... Por que a gente tem que ficar pedindo favor? E ninguém faz nada, né? Que é aquela coisa, o deputado tem uma causa, sei lá, causa animal, digníssimo, eu amo. Mas, assim, é a causa dele. Então, se ele for fazer alguma coisa pra gente, vai ser quase como fazendo um favor. Vou arrumar um tempinho aqui na minha... Talvez e dar. Não, e grande... Né? Desculpa te É um cortar. favor. Grande maioria dos deputados não tem causa, na verdade, né? Você A grande maioria não tem ou aparece de forma oportunista, né? exatamente. Acontece isso muito hoje em dia. Infelizmente. E aí, eu falei, a gente precisa ocupar esses lugares, né? E aí... Mas eu não pensava que era eu pensava, seria bom ter pessoas lá. E aí veio um convite nas eleições de 2018 para eu me candidatar. Foi pelo partido atual? Não, foi por outro partido. Na verdade, o primeiro partido foi... Enfim. Não será nomeado, Beleza. mas... E aí veio de um outro partido que eu achava que fazia um pouco mais de sentido. E eu entrei nessa, falei, vamos tentar para deputada federal. Mas assim, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Nossa, zero. Primeira pra federal? Fui. Uau. Tem que ir lá, né? Verdade. É onde faz as coisas. E aí, um partido praticamente não me deu dinheiro nenhum, assim, foi aquela coisa. Eu falei para as pessoas que me seguiam, eu preciso de vocês. Sim. Chama as vizinhas, vamos fazer uma roda de conversa e eu vou aí. Só que assim, lotaram minha agenda de roda de conversa até a data da eleição. Nossa. E meu marido estava desempregado naquele ano. Foi um ano muito difícil pra gente. E a eleição é muito corrida. Ele botava o Theo no carro, eu no carro, a gente ia pra cidade de XPTO, onde ia ter a roda de conversa. Enquanto eu fazia a roda, ele ficava rodando na cidade com o Theo, pro Theo não se cansar. Meu Deus. E a gente voltava pra casa. Bom, veio o resultado. Quase 45 mil votos, já peguei uma suplência. Sim, nossa, que absurdo. Primeira eleição. Absurdo. Até hoje, absurdo. todo mundo no meio político fala que foi absurdo o que aconteceu. E aí o partido viu quem Pra você ver como né? tem público pra isso, né? Porque... Realmente. Como faltava representatividade. Essa você que é a uma verdade. luz pras né? mães, não tem o que falar. Realmente... Então, eu percebi que fazia sentido mesmo. E aí eu perseverei, né? Eu só mudei de partido porque o partido atual, acho que ele dá mais importância para essa pauta mesmo. Ele tem uma coordenação nacional que é só sobre pessoas com deficiência. E aí, assim que eu mudei, eu fui eleita deputada estadual. Então, em um grande resumo, é isso. O Lagarta virou um instituto, né? Agora está em fase de reestruturação, porque como eu saí... Uau. Repetindo. Vamos lá. Hoje os raios aqui, se vocês não estão tá feio o ouvindo, negócio. tá Caiu o pegando. mundo. O Lagarta está em fase de reestruturação, porque como eu saí, eu fui eleita, eu não posso continuar na diretoria, nada disso do Lagarta, né? Então, a gente está reestruturando para profissionalizar, então está nessa fase. E agora eu estou como deputada estadual em São Paulo. Tentei resumir ao máximo. Nossa, mas foi bom. E aí foi bem resumido mesmo. Quantos votos você se elegeu para deputado estadual? 88.820. 88 mil. Sim. Da causa autista. Ju, conta um pouquinho, como é que você achou essa moça aqui, essa deputada estadual maravilhosa que tá nessa causa? Eu acho que foi exatamente o que ela falou. Meus filhos são mais novos, né? Eles têm 3 e 5 agora. Minha filha, quando era bebezinha, ali uns 8, 9, 10 meses, começou com... os meus não foram regressivos, foram mais clássicos mesmo. Mas ela começou com isso de, chama, não olha, mas é a personalidade, ela é mais brava mesmo, tudo bem. E fomos indo, tanto é que eu engravidei do meu segundo. E aí, quando eu já estava grávida de uns 6 meses, a pediatra falou, eu acho que ela tá com um atrasinho de linguagem, vamos levar na fono. E eu, claro, vamos, vai fazer 2 meses de fono. E Que bom bem, essa né? pediatra, hein? Desculpa Super. interromper, porque isso não costuma acontecer, não. Pediatras não percebem esse tipo de coisa. Então, no começo da pandemia, eu estava com esse diagnóstico de atraso de linguagem da minha filha de 1 ano e meio. A gente começou a fazer fono online. E eu com o meu filho recém-nascido, gente, na pandemia, né, eu amamentando e lá pesquisando, atraso de linguagem. Aí você joga no Google, só aparece autismo, autismo, autismo. Aí foi isso, aí vem esse gelado,
Porque aí você abre, aí não olha no olho, não responde, não aponta, não imita. Aí você olha e fala, Tudo que você já notou, né? Só não sabia que tinha um nome. E aí eu achei a Andréia e comecei a ver a história dela e como era o Theo e não sei o quê. Eu falei, gente, é minha filha. E ainda levou uns 5, 6 meses para falarem pra gente ir pro neuro e ele falar que também. Aí no primeiro, ele não falou que era um diagnóstico assim de autismo porque ela ainda não tinha 2. Mas ele falou, olha, tem muitas características, Os comecem indícios. as terapias agora. E aí o meu segundo também, quando estava com os seus 8 meses, começou a não fazer essas mesmas coisas. Ele falou, bom, já tem a mais velha, já tem os sinais, pode Você começar identificou a muito mais terapia. rápido. É também, ótimo ter né? pais atentos assim. Exato. Porque quanto mais cedo você começa a intervenção, mais você está agindo numa cascata de prejuízos que tem, porque o bebê para de olhar para as pessoas, porque todo aprendizado vem de observar o outro. Né? Você observa a mãe mexendo a boca, você aprende a imitar, e você vai falar. Então, assim, se você percebe isso já no bebê, você já pode intervir aí para que ele não vá se perdendo, parando de observar e não aprenda a imitar, não aprenda a falar. Então, é muito importante descobrir muito Depois cedo. que cresce, fica deslocado na sociedade, né? A pessoa não consegue se comunicar direito, ela não consegue visualizar as coisas, então... É bem mais difícil, né? bem A gente tem complicado, comunicação né? alternativa, mas assim, o Theo mesmo a gente tenta já há 13 anos com ele, ele não sai do básico, assim, chocolate, piscina, sabe? Então, não é porque você vai dar a comunicação alternativa que todos vão escrever um livro, não é assim. Obviamente, todo mundo tem que tentar, Cada um é mas cada um, porém, né? cada um tem a sua Cada caso, potencialidade. Mas, por exemplo, o seu tem grau 3, é isso? Isso. E os dela... Os meus nunca deram 1 grau, mas acho que porque eles ainda são pequenos, mas também são não verbais. O de 5 anos até agora, o médico não deu um diagnóstico com um grau. Não, nunca deu 1 grau, mas é isso. Os 2 são não verbais, os 2 precisam de apoio 100% do tempo, eles têm dificuldades também motoras, assim, não conseguem comer sozinho, não consigo desfraldar. De comunicação, o meu mais novo eu consigo, a gente está tentando usar o iPad, a minha mais velha não liga muito pro iPad, a gente usa umas figurinhas, uns botões que falam, é meio tentativa e erro, assim, mas eles precisam de muito suporte o tempo inteiro, A atenção é extrema, né? integral. Caramba. E é incrível, porque assim, eu sou leiga, eu olho para os filhos dela e falo, nossa, crianças lindas. Só isso, porque são crianças lindas. Aí, se você não tem esse olho clínico, você não vai achar o que é, né? Depois você vai, quando ela vai falando, pô, não Você fala. só vai achar que são crianças querendo atenção e brincando, né? Lindas, tipo, meu, cara, não tá muito afim de ficar com o tio. Eu Beleza. lembro quando eu contei para um amigo meu, que foi até meu padrinho de casamento, ele falou assim, imagina, daí isso tá errado. Se fosse autista, ele teria o rosto diferente, teria alguma coisa. Eu falei, não... Não. Isso é outra Famoso coisa. não Você está tem confundindo cara. com síndrome de Down, né? Não é. Autismo não é síndrome. A gente está falando de outra coisa, mas muitas pessoas realmente acham, né? E isso, inclusive, dificulta você diagnosticar, como foi o meu caso, né? Tardiamente, com 47 anos. Que é a coisa do eu não tenho cara de autista. E é funcional, né? Gente, completamente funcional. É, funcional bem entre aspas, né? Porque eu sofri bastante no mercado de trabalho, fui demitida algumas vezes por problemas relacionados a autismo e TDAH. Então, assim, muita gente fala, lá, você não é autista, porque você tá aí, você é deputada, você tem filho. Ok, como foi o meu trajeto até aqui? Você sabe como foi minha infância, minha adolescência, depressão, ideação suicida, tudo que eu passei para chegar até aqui sem um diagnóstico, simplesmente achando que eu era quebrada? Isso é horrível. Que eu tinha problema. Eu pensava na minha cabeça assim, eu tenho problema. Eu não sou como as outras pessoas. Eu tenho problema. Eu tenho mais dificuldade. Problema né? era a palavra, entendeu? Porque eu não sabia definir o que era, então na minha cabeça era problema. Eu sou preguiçosa, porque tem coisa que eu não consigo fazer, eu empurro com a barriga. Eu não sei interagir direito na hora que eu vejo as pessoas estão me olhando como se eu tivesse falado uma coisa muito esquisita. Eu tenho problema. Então eu cresci achando que eu era uma pessoa quebrada. Né? Isso tem os seus impactos na autoestima. Com certeza. E não é à toa que autistas grau 1, a maior causa de morte é suicídio. Você tá brincando? Eu não sabia disso. Sim, tanto que a gente discute muito essa coisa de... mas o autista grau 1 não precisa de apoio igual ao grau 3. Não, é assim. Precisa de apoios diferentes. Né? Qual que é o maior problema do autista grau 3? Assim, quais que são as maiores questões? Autonomia, independência. É assim, eu morro de medo de morrer porque eu não sei quem vai cuidar do meu filho depois. E ele precisa. O meu filho, se eu não falar com ele, vai no banheiro, que já faz muito tempo, ele não vai. Ele vai fazer ali no sofá, entendeu? Ele não sabe escolher o que ele vai comer, ele não percebe que a unha cresceu, precisa cortar, que a roupa tá apertada, precisa comprar roupa. Então, assim, como que essa pessoa pode viver sozinha? Isso não vai acontecer com ele.
Agora, os autistas grau 1 têm mais questões relacionadas à interação com as outras pessoas, às vezes o desempenho no trabalho, porque a gente vive num mundo que vive falando que quer diversidade, né? As empresas hoje todas têm essa área de diversidade, inclusão, não sei o quê, um outro nome que tem a sigla. Mas, assim, eu conheço um monte de autista que está no armário dentro de grandes corporações, porque fala, se eu falar que eu sou autista, não vão me promover, vão falar que eu não vou saber gerenciar pessoas, que eu não tenho empatia, que eu não... Então, assim, eles ainda têm que ficar escondidos, se eles quiserem ser bem avaliados nas empresas. E eu recebia feedbacks relacionados a meu rosto. Você é muito séria. Como assim? Você fica com a cara emburrada. Porque, às vezes, para eu me concentrar numa coisa, principalmente que não é do meu interesse, exige uma energia de mim brutal. Mas isso não é por causa do hiperfoco? É por causa do autismo e do TDAH também. Uhum. O TDAH tem essa tendência não é do meu interesse, meu Deus, eu tenho que colocar 10 vezes mais energia para conseguir focar naquilo. Então, meu rosto derretia, porque assim, para eu concentrar naquilo que era uma tarefa chata do trabalho, eu tinha que ficar ali e botar uma... Na hora que eu via, aí as pessoas falavam, nossa, as pessoas não se aproximam de você, porque você é muito emburrado, você tem cara feia. E isso pesa na avaliação de performance. Porque quando você tem um monte de funcionário que entrega o que tem que entregar, que foi colocado de meta, o desempate é no comportamento. A gente sabe que é assim que é nas grandes empresas, Sim, né? Eu sempre sou brava fica na com hora do receio, né? O pessoal fica com receio, fica com o pé atrás, né? Fala, Sim. vou Não, conversar tem um com ela depoimento de uma trabalhadora que ela falou, um sorriso estilo Mona Lisa salvou minha vida, porque ela sorri, ela era uma pessoa muito fechada, ela tem problemas de autismo e tal, uma pessoa muito fechada e ela não tinha essa coisa de expressão, tal, de comunicação. E ela, com muita terapia, ela começou a fazer assim, para falar com as pessoas, e ela percebeu que a interação aumentou muito e isso mudou a vida dela. Ela ficou muito feliz com isso. Então, assim, às vezes a gente não percebe, né? A gente precisa Eu não notava. Exato. A gente precisa ter alguém que mostre Eu pra não gente. sou essa pessoa que estão falando Imagina. burrada. Mas hoje em dia eu sei, porque eu tenho uma equipe inteira que, inclusive, nota e fala... Eu já recebi mensagem assim no meio, eu sou presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na LESP. No meio da comissão, uma vez, eu recebi uma mensagem do meu chefe de gabinete assim, Andréia, masking. Masking é a palavra que a gente usa para mascare, disfarce, sorria. E ele me mandou uma foto minha que virou uma figurinha nos nossos grupos do gabinete. Porque a minha cara tá hilária. Agora eu tô rindo, né, gente? Mas enfim, eu já sofri muito na vida por causa disso. Sim. Mas a minha cara estava derretida, eu estava encostada e estava assim. E eu não notei. A gente tá só concentrado. E aí, como eu tava lá na frente, o meu chefe de gabinete mandou, tipo, Andréia, sorria, masking. Aí, na hora que eu vi, eu falei... Na hora. A gente não faz tudo isso naturalmente, né? A gente pensa pra fazer essas coisas. Então, realmente, a gente precisa mesmo ter alguém assim. Principalmente quando tá chegando no final do dia, que eu já tô mais sobrecarregada, que eu já tive mais interação com pessoas, conversei muito, falei muito. Enfim, aí fica mais difícil de mascarar. Uhum. Fica bem mais difícil de mascarar. Né? E como que tá essa situação na Alesp com a causa de pessoas com deficiência? Como que tá funcionando? O que progrediu desde que você tá lá? Aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu cheguei lá, que na primeira semana, foi na semana do Dia Internacional da Síndrome de Down, que se eu não me engano é 28 de março, porque eu entrei dia 15 de março, né? E aí eu fiz um discurso na tribuna. Todo dia, de terça a quinta, você pode ir lá, na verdade até segunda e sexta, porque a gente tem que estar lá mesmo para votar de terça a quinta, geralmente segunda e sexta os deputados vão para suas bases, mas aí eu fui lá um dia na tribuna e fiz meu primeiro discurso, falando um pouquinho da minha história, falando das pessoas com deficiência e tudo. E eu notei que depois que eu fiz esse discurso, tinha até alguns deputados que eram ligados à causa, que se elegeram falando disso, mas ninguém nunca mais subiu lá para falar disso, assim. É não, mesmo? Começou a ficar um constrangimento, assim, quase como se... Porque eu subi e eu falei com propriedade, assim, porque eu vivo isso, né? E na época eu ainda não tinha meu diagnóstico, mas tinha do meu filho e tudo. Eu notei que nos próximos meses, assim, começou a rolar um constrangimento de ninguém tinha coragem de subir ali para falar disso, e todo mundo que sobe me referencia. Fala, porque eu estou aqui, aí alguém trouxe para mim alguma reclamação sobre autista na escola, como eu sei que a deputada Andréa Werner é muito ligada à causa, tem um filho. Então eles sempre fazem assim, é muito interessante. Você virou referência, né, disso. Porque é totalmente diferente você falar de uma causa que você conhece. Então, eu posso subir lá no microfone e falar da causa animal. Eu sei o básico da causa animal. Os oportunistas pararam de falar. Agora, enfim. Agora, quando você vive... Por exemplo, eu estou numa situação agora... Eu não sei se tem outra deputada no Brasil nessa situação que eu estou. Meu filho está fora da escola pública. Caramba. Gente, Casa de Ferreira, espeto de pau. Meu filho foi da escola municipal para a escola estadual. E na rede municipal de Vinhedo,
tinha inclusão de verdade, tinha sala de atendimento educacional no contraturno, professora de educação especial, ele tinha direito da acompanhante dele entrar na escola e, assim, ele se desenvolveu horrores. A formatura dele foi linda, teve um discurso em comunicação alternativa que ele fez na formatura, uma coisa assim, modelo, sabe? Nossa, que legal isso. Não Foi para estadual. E assim, toda mãe que tem filho na escola municipal, em qualquer cidade, fala, o pânico é quando vai para estadual. Porque assim, por mais precária que a municipal ainda esteja, a estadual não tem nada, né? Então eu sabia que provavelmente isso ia acontecer, mas nada me preparou para... Aí fui matricular ele na estadual. Ele teve de ir para estadual por causa da idade, né? É, por causa da idade, porque a municipal lá em Vinhedo vai até o 9º ano, aí depois ele teve que ir para estadual. E assim, é uma cidade muito pequena, eu jamais chegaria na escola falando, porque eu sou deputada. Dando carteirada, né? Não. Eu sou a Andréia, mãe do Theo, mas assim, todo mundo sabe, é uma cidade muito pequena. Né? Então, logo no meio da conversa já vinha, assim, elas sabiam quem eu era. De qualquer forma, eu nunca tive nenhum privilégio por ser deputada, tanto que eu estou exatamente com os mesmos problemas que todas as outras mães têm. Elas me avisaram que a acompanhante dele não pode entrar, mas ao mesmo tempo não tem um acompanhante na escola. Vai ter uma licitação? Aí eu falei, quando? Não sei. E qual vai ser a qualificação dessas pessoas que vão ser contratadas? Quando Também não entra em sei. vigor também, né? Eu também não sei. Mas uma pergunta, perdão. A escola não permite, mesmo que você indique alguém para acompanhar o seu filho, Não. a escola não permite? Não. E um problema grande que a gente está tendo em muitos municípios e no estado também é que, assim, uma coisa é a escola virar, você chega lá com o acompanhante pessoal do seu filho, que às vezes você paga do seu bolso ou o plano de saúde está bancando, e a escola fala assim, não pode entrar gente aqui que é contratado por você. Porém, nós temos aqui o acompanhante especializado, previsto em lei, maravilhoso, suculento, treinado, aquela coisa toda. Que deve ser Mas não, extremamente rara. não, eles só falam assim, não, seu acompanhante, seu filho não pode entrar. Peraí. Vamos lá, deputado. Então, assim, tem uma lei, tem uma lei prevista, né? Tudo bonitinho lá escrito. Sim. Mas a regra da escola não permite. Não. E Mas às vezes vem tipo uma regra da Secretaria da Educação. Mas uma regra privada que fica não pode passar abaixo- por cima das leis, certo? Não é nem sobre ser regra privada. Tem uma portaria da Secretaria da Educação ou algo assim que diz que acompanhante terapêutico não pode entrar. O que Só vale que mais? a gente Tem tem mais a Lei peso? Brasileira de Inclusão, que está acima disso. Exatamente. Que tem E mais que peso. deixa claro que a pessoa com deficiência tem direito ao acompanhante pessoal, etc, etc, etc. Mas Então, assim, deveria pela ser lei... provido pelo Estado. Deveria ser... Esse Sim, acompanhante mas, deveria gente, ser o que do mais Mas tem que é seja- leis do Estado, que seja particular regras ou do não, Estado que é. são inconstitucionais. Isso tem em qualquer Estado, tá? verdade. Não é, Sim. não é privilégio de São Paulo. Então, não estou falando mal de São Paulo. É assim, todo Estado tem isso. A Secretaria Municipal faz um troço que não está faz de acordo com sentido a lei com a federal. Constituição, por Então, exemplo. assim, se você judicializar, você vai ganhar. O problema é, gente, tempo de espera. o acesso à justiça no Brasil é muito difícil. A faixa de renda para você ter acesso à defensoria é mínima. Tem uma multidão de milhões de pessoas que não estão na faixa da defensoria porque ganham um pouco a mais, mas também não tem dinheiro para pagar um advogado super particular. caro. É caro. Eu posso pagar um advogado particular. Então, assim, no momento em que eu vi que proibiram o acompanhante dele de entrar, mas também não deram nada em troca, a gente entrou com processo. O processo está rolando. E vai trabalhar com isso também na tribuna. Você vai poder falar. Eu vou falar. Eu avisei o governador, porque o governador vetou um dispositivo numa lei minha ano passado que dizia que o acompanhante podia entrar. E aí, ele vetou numa semana, na outra semana eu fui matricular o Theo e falaram, olha, o acompanhante dele vai poder entrar. Eu chorei, gente, Nossa, eu que juro, eu absurdo. chorei na frente da diretora. E eu falei com o governador, falei, o senhor me criou um problema que não era um Uma problema bobeira. pessoal. Quando eu coloquei isso na lei, era por causa de milhares de denúncias de mães. Só que agora virou um problema pessoal. Então, eu tô contando pro senhor que provavelmente eu vou ter que te judicializar. Nossa, Por causa disso. Bobeira. É uma pessoa que o Estado não está gastando com ela, é a família que está pagando, ou o plano de saúde que está pagando. Alivia o professor, porque ele não tem que se preocupar com aquela criança ou com aquele adolescente. Quer dizer, não faz o menor sentido Proibir. isso. E aí entra discussões secundárias, a gente estava falando aqui por fora, né? Assim, Pode continuar. a gente estava falando por fora aqui de pessoas no ativismo que acabam fazendo um desserviço para autistas como meu filho, como os filhos dela. Né, que acham que todos os autistas são como eles ou como eu sou, que não precisa de um acompanhamento mais próximo e são contra a presença desses profissionais dentro da escola. Então, existe né? isso? Existe essa disparidade entre tipos de pessoas que defendem um tipo de educação ou outro tipo de educação? Sim, um todo tipo de mundo esporte? defende a educação inclusiva, mas existem jeitos e jeitos de defender a educação inclusiva. Tem pessoas que dizem que tudo aquilo que meu filho teve na rede municipal,
e que fez ele se desenvolver tão bem, o material adaptado, o currículo adaptado, acompanhante dentro da sala. Tem pessoas que são contra isso e são a favor da inclusão. Eu, como completo leigo, isso me parece Faz sentido óbvio. ser contra. Assim, são várias discussões filosóficas a respeito, né? Não, o acompanhante não pode entrar dentro da sala porque ele interfere no professor. Eu te garanto que o professor tá louco Tá feliz da vida se tiver. para que o acompanhante entre, porque assim, tem crianças e adolescentes que não têm condições de ficar sozinhos, é o caso do meu filho. E o professor tem que cuidar né? não só de 10, né? 30, 40 pessoas Sim, numa sala. Fora que, cadê a nossa lei? Quem está olhando para a lei? A lei diz que o autista, em caso de necessidade, tem direito ao acompanhante especializado. Não é para ficar do lado de fora da sala. Ele é especializado para ficar do lado de dentro. Né? Então, a gente fica nessas discussões entre nós, entre pessoas que são, teoricamente, todas a favor da inclusão, enquanto isso, o meu filho está fora da escola. O filho de um monte de gente está fora da escola por causa desse tipo de pensamento, que não pode ter profissional da saúde na educação. E a criança que tem uma gastrostomia, que tem aquela sonda que vem no estômago, que precisa de alguém para fazer alimentação. Criança com diabetes, que precisa que alguém dê a injeção de insulina. Crianças com síndromes raras, que às vezes param de respirar, precisa de alguém para reanimar. E aí, a gente está, na verdade, excluindo essas crianças da escola no momento em que a gente fala que não pode ter nenhum profissional da saúde na escola. A criança não se desenvolve, não aprende, ela perde anos escolares. Sim. Isso porque só porque o governo não quer, a escola ou o governo não quer, a secretaria não quer. Ou uma linha de pensamento que está em que é algumas secretarias da educação, que é o que tem acontecido, mas é tão, né? tão Então, básico de entender isso, não faz sentido a pessoa ser contra. Infelizmente, Não esse é o lugar que nós vivemos. é o murro em Sempre ponta de tem faca que alguém- eu dou não consigo todos os entender. dias, Muita né? coisa E que eu eu, não concordo, mas e eu isso- tenho muito lugar de fala, assim, né? Porque além de ser mãe de autista, o meu filho está na escola pública. Então, não é que é a situação dele. Isso agora de eu estar judicializando é a situação de milhares por aí que estão passando pelo mesmo problema. Então, como que o meu filho na escola falou, é porque ele teria que frequentar a escola aí por um mês para os professores poderem olhar se ele precisa realmente de um acompanhante. Eu falei, ele não tem condição de frequentar a escola um mês sozinho. Ele não tem. Ele não fala, ele não vai no banheiro sozinho, ele não se comunica. Como que vai... Ele não vai entender aquele conteúdo ali porque ele ainda está sendo alfabetizado. O que ele vai fazer na escola um mês sem um acompanhante, né? E essa pessoa que fala que tem que fazer o teste de um mês, ela não faz a menor ideia do que ela está falando, né? Ela claramente falta preparo para saber, para identificar e Haja falar. paciência, né? Mas, a gente que é mãe, às As vezes... pessoas, os funcionários das escolas, eles pelo menos entendem o seu lado ou eles simplesmente falam não pode, tchau? A maioria das professoras com quem eu converso são totalmente a favor da questão do acompanhante. Porque qual que é a realidade da nossa educação atualmente? Que se fecha escolas para economizar e, portanto, se lota as salas de aula. Né? Então, a gente tem, assim... Uma vez chegou para mim uma professora da escola estadual, em 2018, quando eu ia candidatar à federal, e foi me contar, falou, André, eu sou professora da rede estadual, bem na periferia, eu tenho 40 alunos na minha sala, 40. 4 têm deficiência. Nossa. Síndrome de Down, autismo, outras questões e tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Você acha que os maiores problemas na minha sala são os alunos com deficiência? Problemas bem entre aspas. Não. Eu tenho uma aluna que ela é estuprada pelo padrasto, Puta. mas ela não quer denunciar porque senão ela e a mãe não vão ter onde morar. Eu tenho um aluno que o pai dele é traficante. Eu tenho um outro aluno que o pai dele fica bêbado e bate nele. Ele chega na escola todo arrebentado. Então, assim... Além de ter 4 alunos com deficiência e largados lá dentro, porque ela não tem nem formação para isso e a escola não disponibiliza os acompanhantes, ela tem problemas muito mais graves para lidar. Problemas, Ela aí vira sem uma aspas psicóloga, mesmo. uma psiquiatra, uma médica, ela vira tudo. A né? Não é só professora tem que ser tudo na Não, periferia. imagina ela né? lidar com isso, né? Ela lidar Então, com esses assim, Fora os problemas da outros. própria vida que ela Os vai viver. professores, a maioria que eu conheço, não está querendo impor esse tanto de regrinha. E eu fico pensando, se a gente é a favor da inclusão, o que a gente deveria estar fazendo? Dando o suporte que cada criança ou adolescente precisa para estar na escola e não falando, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Com certeza. Porque é isso que está acontecendo atualmente. Aí o que a mãe faz? Eu vou botar ele na escola especial, Sim. especializada. E ainda tem gente que aponta o dedo para a mãe e fala, lá, desistiu do filho. Nossa, encostou o filho na escola especial. Gente, você acha que a mãe quer ver o filho encostado no fundo da sala mexendo com massinha? Não é isso que é inclusão. Inclusão é o que aconteceu com meu filho ano passado e no outro ano anterior. Que estava acontecendo. Fez amiguinhos, tirava foto de mão dada com os colegas na sala, ia nas festinhas. Que evolução, hein? Aprendendo mesmo. Então, assim, como eu vi que aconteceu com ele, eu sei que é possível. E eu não acho justo que isso só aconteça na rede municipal de Vinhedo. E quando você fala, quando tem uma escola especial, você acha isso ruim? Colocar numa escola especial porque não tem
não tem essa social que teria numa escola normal com cuidados especiais, é isso? A gente tem que ver o que é o ideal e o que é o real. Tá. O ideal seria que, desde que veio a legislação falando que todas as crianças têm que estar na escola regular, que todas as escolas regulares estivessem preparadas para receber essas crianças, né? Só que esse não é o mundo real. Esse é o típico caso de passar uma lei sem fazer um estudo antes. É assim, ou dar a verba suficiente, ou fazer o treinamento que é necessário, ou adequar os espaços antes, né? Então, foi o que foi feito, foi assim, e ok, foi um super avanço, porém, e agora? Aí o que aconteceu foi, diminuiu a verba que se repassava para escolas especiais, para a PAI, coisas assim, porque agora, pela lei, é inclusão. Sim. Só que não fez as mudanças necessárias nas escolas para que a inclusão acontecesse de verdade. Então, as famílias ficaram com quase nenhuma opção de escola especial aqui e com escolas que, na sua grande maioria, não estão preparadas para incluir aqui. É a escolha de Sofia. Nossa, é pesado. É muito difícil, tem pouquíssimas escolas especiais hoje em dia. As escolas regulares não estão nem preparadas para receber os alunos... Normais. Normais, não. Mas tendo dito isso... a gente não usa muito normal, a gente usa os típicos. Não, eu digo assim... movimento típico. Não, eu digo com Desesperado. problemas normais, assim, que nem o cara... Que normais, assim, tipo... É que são problemas de que qualquer um poderia ter, né? Como você estava falando. Problemas que acontecem com qualquer tipo de pessoa. Sim. Mas aí, tendo dito isto, eu jamais vou apontar o meu dedo para uma mãe que botou o filho na especializada e falar, você... Imagina, cara, eu sei lá, eu calcei o sapato dela. Eu sei lá quantas vezes o filho foi rejeitado, a gente não sabe como passou tá a vida bullying na dela. escola, ficou largado no cantinho. Eu não tenho ideia. Cada um faz a escolha que acha que é melhor para si, ainda mais neste cenário. Se a gente chegar num cenário em que a inclusão estiver maravilhosa, tiver acompanhantes, professores têm a formação, as salas estão mais reduzidas, tem todas as condições, aí a gente pode, de fato, virar para uma mãe e falar assim, mas você nem tentou? Mas hoje em dia... Gente, pelo amor de Deus. Tá difícil. A Ju tem alguma coisa sobre a questão de escola na também? verdade, assim, meus filhos estudam em escola particular, mas são os mesmos problemas. Hoje a gente achou uma escola que é realmente inclusiva, que faz também adaptação de material, que aceita o acompanhante. E é isso, a diferença é brutal. Mas, tipo, é próximo de casa? Você tem problema? Não, é longe da minha casa. Assim, eles às vezes têm que ficar 40 minutos para chegar. A logística é super 40 complicada. minutos em São Paulo é perto ainda, né? Sim, Dependendo do A dia. gente escolhe a escola mais mas, perto, a gente assim, escolhe a escola que aceita. Exato. Muitas escolas não aceitaram. E assim, as grandes escolas de São Paulo, algumas chegaram a falar assim na entrevista... somos super inclusivas, entrevista com 30 pessoas. A gente, que legal. Conheço essa Como história. é a parte, né, de neurodivergência? Não tem. Não, responderam, não, nesse tem casos que a gente nem pega. Eles responderam assim? Responderam Entendi. online para 30 pessoas. Assim, as grandes escolas de São Paulo. Sabe o E que é assim, engraçado? Desculpa te não, cortar. imagina. No meu colégio, eu estudei em escola particular também, Sim. né? No meu colégio tinha uma... Eu esqueci o nome da pessoa que acompanha. Profissional de apoio. Enfim, tinha uma profissional, tinha uma pessoa que era psicóloga também, ela ajudava os alunos e tinha pessoa garoto com dislexia, tinha garoto com autismo, tinha garoto com síndrome de Down. E não é um super mega colégio famoso de São Paulo. É um colégio pequeno, com 3 Geralmente unidades. é assim, né? Entendeu? É isso que é engraçado, porque as grandes unidades... Na escola anterior dos meus filhos, quando meu filho tinha 2, me chamaram. Achei que era um feedback. Eles falaram, então, seu filho não aproveita a escola, tira ele daqui. Meu filho Meu também. filho foi Meu, que expulso maluco. aos 2 2 anos. anos. E aí você fala, gente, o que uma criança de 2 anos faz que meu filho não é capaz de fazer? Tipo assim, eles estão brincando com areia. Mas foi essa a mensagem que falaram? Falaram, ele não Tira ele aproveita, daqui. ele só chora, melhor você tirar. Pra Aí eu não tirei. negar a matrícula, Aí eu né? achei. Te negaram a matrícula? Aí eu achei uma casinha de brincar, que era só pra brincar. E matriculei, paguei, fiz a matrícula. E eu falei, olha, só que ele vai ter que ir em horários reduzidos, porque ele faz terapia, porque ele tem dificuldade, transtornos de desenvolvimento. Aí eles responderam, então ele não vai poder frequentar. Você fala, gente, mas é uma casinha de brincar. Pra você ver o nível de violência exato. que a criança com deficiência está sujeita. Porque também o Theo, a primeira matrícula que ele teve recusada, ele tinha 2 anos. E ele era um bebê e usava fralda. Não, eu Então, imagino- pra alguém ter coragem de bater a Sim. porta na cara de um bebê de 2 anos... Você imagina o nível do capacitismo estrutural que a gente tem nessa E sociedade. como uma mãe recebe isso, sabe? Eu fico imaginando com que coração uma mãe recebe uma notícia dessa. Tipo, uma fala dessa, né? Olha, desculpa, o seu filho não tá se adaptando aqui, a gente vai ter que tirar. Cara, deve ser devastador, não foi assim. nem né? não está se adaptando seu filho não serve para a escola. É quase aquela mensagem de, olha, ele não vai aprender nada, deixa em casa que ninguém perde tempo. Sim. Muda um jeito de falar, mas a mensagem é Mas a a mesma. mesma, A gente né? consegue entender. Várias vezes aconteceu mais tarde também, de eu falar,
do TEL, porque as pessoas me indicavam, essa escola é inclusiva. Aí eu ligava e, tudo bem. E o Lagarta já era até conhecido na época já. Aí perguntavam assim, ele fala? Aí eu falava, não. Então, Já tem um autista nessa sala, não vai poder matricular ele. Detalhe que nunca teve isso em lei nenhuma, tanto que a minha primeira lei aprovada no estado de São Paulo proíbe limitação de número de alunos com deficiência por sala, justamente porque eu sabia, eu sofri isso na pele, né, várias vezes, de usarem essa desculpa para recusar a matrícula do TEL. Mas, na verdade, é assim, se o seu filho falar... Ele é aquele autista que, assim, dá pra gente levar, dá pra... Eu até brincar autista ostentação de algumas escolas, que é assim, olha, somos tão inclusivas, temos aqui um autista que fala. Agora, se o seu autista não fala, e aí pra elas isso já é característico de um caso que vai dar mais trabalho, aí não querem saber, não. Aí não tem mais suporte, aí todo mundo some. Sim. É pesadíssimo. Quem tem condição de pagar um colégio particular e ficar buscando já é difícil, imagina quem não tem. Né? Exato, e às vezes quem é o tem... que a gente pensa. Não, a maioria não tem, né? Nossa. E não é só com o colégio que esses pais enfrentam, né, esse tipo de problema, mas também eu ouço muito falar dos planos de saúde, eu ouvi muito também você falando disso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar dos planos de saúde? Assim, eu não sei, talvez. Plano de saúde, todo mundo tem algo contra, né? Cara, todo mundo. Eu trabalhei muito tempo com plano de saúde, eu sei bem assim, que é. em um grande resumo, se eu não me engano, a gente está com 3 inquéritos, 4 Ixi, abertos vai no Ministério subindo. Público. 3 inquéritos abertos no Ministério Público contra operadoras de planos de saúde por ilegalidades como cancelar plano unilateralmente de crianças, adolescentes autistas ou com deficiência, ou pessoas em tratamento oncológico, descredenciar clínicas. Então, às vezes, a criança ou adolescente com deficiência faz terapia em uma clínica e aí eles decidem que aquela clínica é boa demais e cara demais para o plano, aí eles avisam a família, 200 famílias de uma vez, a partir do mês que vem essa clínica aí está descredenciada, agora vocês vão para nossa clínica. Que é 200 que às vezes km é de tipo distância. 40 quilômetros para lá, com profissionais que não são especializados para fazer terapia de 15 minutos em grupo. Não dá. Então, isso tem acontecido muito. Também foi um dos motivos que a gente abriu a denúncia lá. Então, assim, fora a questão de eles estarem arrumando jeitinhos de não aceitar quem tem autista na família. E agora essas matérias que têm saído comparando autismo com câncer, que o tratamento do autismo está mais caro que o câncer. Que eu acho uma grande cara de pau, né? Porque quando eles divulgam os resultados deles, eles estão aí lucrando bilhões. Não tem ninguém passando fome ou passando necessidade que trabalha com operadora de plano de saúde. Ninguém. Então, é só aquela coisa boa do capitalismo mesmo. Sim. Deixa eu aumentar o meu lucro aqui, minha margem de lucro para acionista e as pessoas aí que se virem Eles sozinhas, olham aquele né? númerozinho ali, esse número aqui, esse númerozinho tá me dando prejuízo, deixa eu cortar aqui. O que eu não quero trabalhar fica para o SUS. Porque, a grosso modo, é isso. É? Essas pessoas com câncer estão dando muito trabalho para mim, vou cancelar o plano delas e o SUS que se vire, Sim. o SUS que lute. E eles, Então, e antigamente, desculpa se Fala, fala. eu sei que você fala, mas antigamente ainda tinha, a maioria dos planos eram de pessoa física, então eles eram Individuais, pela ANS, né? individual, exatamente. Então a ANS tinha algum poder. Hoje em dia eles Quase fizeram não vende. um esquema, não vende mais, né? Eles não comercializam. É o coletivo por adesão ou o coletivo empresarial Exato, que que tem. é o empresarial, que na verdade, então ele não é regulamentado pela ANS. Então os caras fazem o que quiserem. Num dia eles trocam o que eles quiserem e acabou. Não tem quem fala, entendeu? Ou manda um boleto com 40% de aumento e fala, Sim, se quiser, se paga, vira, se não né? quiser, tchau. Tchau. Então, eu sou suspeito pra falar, eu sou apaixonado pelo capitalismo, mas eu odeio o mau caratismo. Então, por exemplo, a gente sabe que clínica e hospital particular, eles são concessão do Estado para poder fazer serviço de saúde, né? Então, não pode negar atendimento, mesmo que a pessoa não tenha plano de saúde, ela não pode ser negada o atendimento de no emergência. hospital particular. E isso que eles estão fazendo é exatamente um mau caratismo, é uma sacanagem com as pessoas. Então, tem que meter no processo mesmo, na justiça. Eu espero que seja rápido, que você consiga resolver. Não, rápido nunca vai Não, eu ser, né? espero. A gente está falando do Eu lobby estou mais aqui mandando- poderoso do Congresso eu ia falar Nacional. isso. Tô mandando aqui Então, umas orações. Eu espero que seja rápido, mas é muito sacanagem, isso é muito sacanagem isso daí. É aquilo que a gente estava falando antes Pelo de amor começar a de Deus. gravar, né? Sobre política, que as pessoas precisam se politizar, precisam entender em que elas estão votando, porque assim, é o lobby mais poderoso do Congresso Nacional e eu ouvi isso dentro do Congresso Sim. Nacional. Então, quem que a gente está botando lá? A gente está botando uma bancada de pessoas que vai lutar por quem tem câncer, por quem tem deficiência, ou a gente está botando a bancada que está lá para defender o plano de saúde? Nunca saúde, é pra né? representar a sociedade. A maioria lá é pra representar isso. interesse próprio, né? Interesse de Infelizmente. alguns. Ou empresariais Ou alguns diversos, que tenham- né? Normalmente Quem tem o interesse capital. próprio, recebe alguma coisa por fora, enfim. E autismo, assim, precisa de terapia intensiva. Acho que nenhuma mãe quer que seus filhos passem 10, 15 horas por semana fazendo terapia. A gente queria que eles Imagina. jogassem bola, Claro. fizessem balé, fizessem natação. Então, se a gente
está buscando isso é porque realmente é necessário e a gente realmente consegue ver a diferença. Não é egoísmo, quando né? eles fazem a terapia. Ninguém tá lá gastando dinheiro do plano porque quer. Exato. Vamos Eu lá preferia pegar. não usar o plano. Ah, não estou fazendo nada, vou fazer uma ressonância magnética. Exato. Ah, meu Fazer filho uma terapia aqui. está desocupado, vou deixar ele na clínica a tarde E, inteira. meu, e quem gasta bastante, eu não sei, mas assim, quem gasta bastante, quem pega bastante reembolso, rola uma caça bruxa dessas pessoas. Os caras vão atrás, mandam investigar, manda tipo... Cada vez dificulta mais, Sim. né? Agora tem que mandar foto do Segurador é igual. recibo, do cartão ou do Pix que você fez. Segurador é igualzinho. Tá ficando cada vez mais apertado. Eu entendo que se tem fraude, a operadora tem que agir para minimizar as fraudes, mas tem algumas coisas que Que é são claramente absurdo. abusivas. Abusivo. Ju, você tem uma experiência, né, com plano de saúde, assim, como é que é? É essa dificuldade de suspendem reembolso sem avisar, cada pedido de reembolso são novos documentos que surgem, aí eles esperam dar 30 dias, aí eles respondem, aí pedem novos documentos, aí você manda dar mais 30 dias. Tudo aí... dias úteis, né? Pra piorar, né? 30 normal, né? Tipo 30 corrido, né? Então você fica com um acúmulo de dívidas, porque você vai pagando do seu bolso, depois depois de meses você consegue de volta. Conheço muitos casos, não é meu caso, mas tem casos que tem decisão judicial e o plano Não tá continua nem aí. não pagando mesmo com decisão judicial. E é isso, todas as dificuldades do mundo a gente vê todo mês para conseguir os reembolsos das terapias de sempre. Tem uma discussão de laudo de neuro, que autismo não é uma coisa que você cura. Então, em tese, um laudo deveria ser único, mas a cada X meses sempre eles pede. pedem renovação. Mas se a pessoa tem um laudo Que médico maluquice. de autismo, por que do nada 3 meses depois ela não teria mais? Pois é, né? Fica aí a questão. Exato. Isso não... Outra isso é pessoa só pra pra importunar, dificultar é só pra mesmo. importunar a pessoa. Exato, porque aí é... Burocracia. E, meu, Exato, e assim, neuros são pessoas que são difíceis de ter contato, né? Que você liga pro seu neuro no uma área outro E dia. a consulta é cara, né? Se você Exato. for pagar Super. pra só... Às vezes, para pedir uma receita, alguma coisa, é tudo caro. Então, quanto mais E, dificulta... por exemplo, como é que ela vai sair do plano de saúde dela? Se ela sair, como é que ela vai pegar outro? Eles Exato. tratam como se a Tem portabilidade fosse também, né? simples, né? Não é, Tem tempo cara. de carência também pra poder utilizar Tem, o plano? Tem, mas o problema não é nem a carência, o problema é a pessoa não te aceitar, porque eles Sim. podem hoje em dia não te aceitar. É o que eu tava falando, não é mais plano de saúde pessoa física, é sempre por empresas, por terceiros. Então, Então, ela pode simplesmente negar. rapidinho. Como que funciona essa história de dependência, por exemplo? A minha mãe, ela fez o plano de saúde do meu irmão. Ele tem, acho que se não me engano, 8 anos. E ela falou que ela é dependente dele. Ela não pode fazer um plano de saúde no nome dela. Tem que colocar no dele. Eu não entendi. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? ou não? Eu acho que ela viajou aí. Eu não sei. Eu sou meio maluco. sei. Ou eu não entendi errado. Você entendeu errado, Pode ser. provavelmente. Só que eu também, tipo, eu imaginei que o plano de saúde, quando coloca 2 pessoas, fica mais barato. Mas, por exemplo, você tem 2 filhos, certo? Isso. Você tá junto no plano de saúde? A gente tá no do meu marido. Então é ele, mas ele como PJ. Ele pela empresa. como- Pessoa é, física não consegue. o valor é um absurdo. Esse plano especial não conseguiria de jeito nenhum. Por quê? Porque não, a, não pessoa física, comercializam. a pessoa física não existe? Ela não precisa de É que plano de saúde? precisa, só que eles não comercializam porque eles não podem dar o aumento que eles querem por causa que é regulado pela ANS. Então eles não podem fazer isso. A ANS determina o índice de reajuste. índice de ajuste. Então você tem o reajuste lá anual, por exemplo, cotado pela inflação e etc. E aí o valor do plano aumenta, certo? Certo. Aí uma pessoa que é CLT, ela não consegue pagar esse reajuste porque ela não vai receber um salário proporcional. É isso? E aí Não. eles proibiram e ninguém quer pegar. Não é nem isso, cara. Não é nem pelo não receber o valor. É porque é o seguinte: você sempre imagina você ter um produto que você nunca pode colocar o valor que você quer. Tá, Você horrível. sempre vai ser preso àquele índice. Sim. Então, assim, eles falaram, pô, isso aqui uma hora vai começar a dar prejuízo. Até Não porque é a gente tem interessante pra inflação. nós. Até porque a gente tem uma inflação gigantesca, a gente tem os custos das coisas médicas sobem mais. É até meio errado essa parte, mas tudo bem. É necessário. Só que hoje em dia, o que eles fizeram? Eles arrumaram um mecanismo para não vender mais esse tipo de plano. Então, eles só vendem coisa empresarial e eles fazem o que eles quiserem. Eles tiram a hora que eles quiserem. Ah, esse hospital aqui é legal. Não, agora não vamos tirar eles. Vamos tirar e vamos colocar o Estão hospital X. descredenciando tudo. Que não importa. Assim, eles falam, é o mesmo tipo de hospital, é a mesma significância, tem o mesmo valor de hospital para hospital. Mas não tem. Não sempre não tem. Ainda E mais em clínica para autismo, que são pouquíssimas Sim, pessoas imagina. especializadas de verdade. E o valor realmente deve ser alto, porque gasta muito, né? O custo é alto pra Sim, manter são uma muitas clínica. horas, exato. Então isso é muito louco. Muito triste saber E a que gente- um CPF não consegue ter. Sim. Nossa. Pouquíssimos planos. Hoje em dia só os planos menores. Um bom plano Tá que vai entrando ter, agora no não vai mercado, ter. provavelmente, né? Às vezes, Querendo puxar. muitas vezes sim.
muitas vezes sim. Mas isso é uma situação que é antigaça e a gente Tem precisa algo lutar. na Assembleia que você já está pensando sobre esse assunto ou ainda não? É porque para plano de saúde tem que ser legislação federal, né? Ah, não entra no caso da então fica São difícil. Paulo. Então eu fico tentando com os contatos que eu tenho em Brasília, né? Mas ninguém Até dá porque atenção. se você der um Google assim, Andréa Werner, uma das primeiras coisas que aparece é Andréa Werner plano de saúde. Então, como acabou virando uma referência, qualquer discussão que tenha em Brasília a respeito disso, eles acabam entrando em contato comigo. A própria imprensa entra em contato comigo e tudo. Pra ter uma referência. É, né? eu fui uma das Importante. mães que se acorrentou na frente do STJ lá na Sim. época da Nossa, votação do nossa, rol taxativo e tudo. E a Eu gente imagino o conseguiu. desespero de uma pessoa pra Complicado fazer isso. A gente conseguiu, com grande mobilização, né, de muitas mães do Brasil inteiro, aprovar um projeto de lei lá para derrubar esse negócio. Então, assim, foi... isso merecia um filme, sabe, que foi Com feito. certeza. Porque o lobby deles é pesadíssimo, sabe? E realmente, Só a gente sabe que a gente passou lá Um dentro. dos votos da ministra foi até nesse sentido, né? De, olha, tô Sim. vendo as mães aqui, eu imagino a dor que ela tá sofrendo. Óbvio que teve que ser uma ministra, Ninguém mulher, ia ficar mãe. fazendo isso né? de Que pra bobeira, entender. não, é Porque foda. teve toda essa discussão de que o autismo poderia sair do rol da ANS e não cobrir mais os tratamentos. E aí, para quem faz as terapias e toda hora tem essa ameaça de vai perder, é Nossa, bem deve ser muito É desesperador. viver em terrorismo, né? É. Tipo, toda hora você acha que vai Você perder e sofre você por não tem como... antecipação, é absurdo. Sim. Sim. A pessoa não dorme mais. Sério, é um peso gigantesco, realmente. E após o trabalho que você está fazendo na Lesp, você já pensa na próxima candidatura em reeleição ou ir para federal? Não sei. Não tem ainda ideia. Sendo muito honesta, gente, eu não sei. Todo mundo me pergunta isso e eu ainda não sei. Porque são coisas muito diferentes, mexeria muito na minha dinâmica familiar, né? Eu teria que ir para Brasília pelo menos de terça até quinta. Tem a coisa de... Eu não sei se de repente seria melhor eu ficar por aqui mais um tempo. Tem a coisa de que se eu for para Brasília eu vou ter que mudar quase meu gabinete inteiro, porque muitas pessoas vão ter que morar em Brasília e nem todo mundo está disposto a morar. Então, assim, é muita mudança junta. Tem até gente que fala assim comigo, com tanto de voto que você fez, você teria sido eleita federal. Não é assim. Porque Depende se do eu tivesse partido. saído para federal, eu estaria competindo com outras pessoas. Sim. Né? Então, tem gente que queria votar, sei lá, no Guilherme Boulos, na Sâmia, na Erika Hilton. E também queria votar em mim. Mas se a gente estivesse competindo, Talvez, né? Talvez ia no fosse. Boulos, não ia em mim. Mas como eu estava como estadual, aí conseguia votar nas duas pessoas. Sim. Agora que eu já tenho um trabalho estabelecido, talvez essa dúvida fique um pouquinho melhor de resolver. Mas, de novo, não é a mesma coisa. Não é falar, você teve 88 mil, você teria sido eleita federal. Não, eu estaria competindo com pessoas completamente diferentes. Sem né? dúvida. Com certeza. Pro seu trabalho aqui em São Paulo, conta um pouco pra gente de alguma coisa que você já conseguiu alcançar, conquistar, algum projeto que você passou, que você tá super feliz com isso, e algum que você também tá querendo fazer, que a gente tem certeza que vai dar certo. se Deus Nossa, quiser. a gente tem uns 40 projetos de lei protocolados. Aí eu perdi a conta. Toda vez eu perco a conta, porque toda semana a gente protocola mais projeto de lei. A última vez eram uns 40. Mas eu tive esse meu projeto sancionado ano passado, infelizmente, vetou aí grande parte do que eu gostaria, mas ficou o reforço de que o autista tem direito ao acompanhante especializado e que as escolas que recusarem matrícula vão ter que pagar uma multa. Nossa. Uma multa bem cabeludinha. E Tem que também... mexer no bolso, senão... é o único jeito, né? Não vai no amor, vai na dor. Infelizmente. E que as escolas não podem limitar o número de alunos com deficiência por sala, porque isso era usado recorrentemente para poder recusar matrícula. Inclusive, depois que foi sancionado, já teve grupos de escolas Entrando particulares na se movimentando lá na Lesp, que eu fiquei sabendo, procurando deputados, porque estão achando um horror isso aí, entendeu? Então, e aí veio até um deputado falar comigo, porque uma associação aí de escolas particulares veio falar comigo, que é muito difícil, porque, olha, veja bem, não sei se você sabe, mas tem autista que é grave, autista que grita. Não, Não sei se sabe, você ótimo. sabe. Conta, né? Conta Você mais. não tem Não vontade me de diga. matar umas pessoas de vez em quando, assim? E aí a gente tem que explicar que, assim, o problema não é o autista que grita, não é o autista que é grave. O problema é que se você deixa o ambiente da sala de aula inóspito para esse autista, Obviamente, ele vai ter aí vai ter reação, né? problema. Agora, se as escolas fizessem o que tem que fazer, diminuir o número de alunos dentro da sala, botar um ar-condicionado, porque é uma das coisas que dispara crise em autista é calor. Eu sou assim, meu filho é assim também. Treinar os professores com uma formação continuada decente, ter a sala de atendimento educacional especializado para que aquele aluno possa ter o reforço, aquela coisa toda, e trabalhar para que quem está acompanhando aquele aluno entenda por que ele tem crise, o que é que dispara a crise, o que é que faz para ele não ter crise, aí não teria problema. Ter 4, 5 alunos autistas dentro da sala. O problema é que não querem gastar. Sim. E não Eu querem sempre aprender, falo, não querem evoluir. a gente tem que mudar a perspectiva dinheiro para o tem. problema não é a pessoa com Dinheiro deficiência. tem.
Sempre tem. Qual que é o desafio O problema orçamentário? é o que está faltando, o problema é que não querem investir, o problema é o que não querem modificar para que aquela pessoa fique confortável Qual que é o ali. desafio orçamentário? O pessoal fala pra você assim, é porque não tem dinheiro. O que eles falam pra você? Qual que é a desculpinha? Eles não falam isso porque vai dar muito na cara. Então, Desculpinha. é muito mais fácil você jogar a culpa na criança. Sim, É falar, mas entendi. tem criança que não fica na sala, tem criança que faz... E aí, como é que vai ficar 2 autistas na sala? Nossa, que Deixa eu te absurdo. perguntar uma coisa. E como tá a formação de profissionais para essas necessidades especiais? Existe uma demanda para essas formações? Existe um incentivo para a formação de profissionais? Então, um dos problemas que a gente está aqui no Estado... Primeiro eu vou falar de saúde, depois eu falo de educação. Desculpa, claro. Um dos problemas que a gente está no Estado é que estão faltando fonos e terapeutas ocupacionais. Por 2 motivos. Primeiro que as faculdades estão formando menos esses profissionais mesmo, então muitas universidades particulares fecharam esse tipo de curso por falta de demanda, Sim. e a gente tem poucas públicas que formam, então o número de profissionais que estão se formando nisso já é menor. Rapidinho, Tá? só uma pergunta. A falta de demanda talvez seja por causa do baixo valor de salário, de renda? Como que é? Não, então vamos lá. Aí eu vou chegar na outra parte e eu vou explicar isso aí. E o outro pedaço é, você tem menos profissionais formando e os municípios abrem concurso oferecendo salários muito baixos. Então, os poucos profissionais que têm estão indo para clínicas particulares. E aí? Porque eles ganham 5 vezes mais numa clínica particular do que ganha para trabalhar no município. Então, a gente está com um problema aqui que sim, o salário é muito baixo, também falta profissional. É as duas coisas juntas. Os municípios têm que melhorar os salários, mas a gente precisa ver um jeito de estimular essas carreiras, que as pessoas fiquem interessadas por essas carreiras, porque a demanda está crescente. Pelo lado da educação, a gente tem municípios que contratam formação continuada para os professores e tudo. Tem. O Estado também. É raro. A minha questão é, não adianta você gastar dinheiro na coisa errada, né? E eu sou uma grande batalhadora para que a gente, neste país, tenha políticas públicas baseadas em evidências. Maravilha. Porque a gente não tem dinheiro sobrando. Verdade. Hoje mesmo eu fiz um post nas minhas redes, porque teve um pesquisador, divulgador científico, que publicou alguma coisa sobre uma cidade que estavam dando, no SUS, dando homeopatia para dengue. E ele publicou um negócio assim, eu não vou entrar na questão da homeopatia, mas o ponto é, quando você gasta dinheiro com coisa que não funciona, vai faltar dinheiro para coisa que funciona. Que precisaria, Né? E na formação continuada é a mesma coisa. Em geral, por causa dessa filosofia que tem por aí na educação especial do Brasil e que não é a filosofia que é baseada na ciência, a formação continuada que é dada para os professores é que, olha, você não precisa saber nada de autismo, nem de nenhuma deficiência. Você só precisa ser anticapacitista, quer dizer, não ter preconceito contra a pessoa com deficiência Militância básica. e ter muito amor no coração que vai funcionar. É isso. É muito triste. Porque a verdade crua do dia a dia é um professor de uma escola especial, uma escola estadual, que tem 40 alunos dentro da sala, 4 autistas, na hora que os 4 entrar em crise e começar a bater a cabeça na parede, se ele não souber nada de autismo, ele vai arrancar ele mesmo vai bater a cabeça na parede. E nós mesmos, como Né? famílias, a gente tem que se capacitar, porque é isso, tem técnicas para você conter uma criança em crise. Não é só a mãe e o pai Não que é, tem que saber. e né? assim, Todo e não mundo, é só amor. É óbvio que você ama seu filho, mas se você não segurar do jeito certo, ele vai se machucar, ele vai te machucar. Então, se a gente tá lá todos os dias, 24 horas por dia, com todo o amor do mundo, precisa de treinamento... Imagina eles, Imagina a pobre da professora com os 40 alunos. Se amor resolvesse, nosso mundo Exato. era maravilhoso. né? É uma Seria percepção esquisita que às vezes eu percebo nas pessoas, nas pessoas que estão batalhando pela inclusão comigo, mas que tem essa outra filosofia, que é assim, parece que quando o aluno autista entra na escola, ele deixa o cérebro do lado de fora. Porque tem esse negócio de que não, porque a sala de aula é território do educador, do professor, que saúde não pode estar lá. Mas assim, a gente não está falando de uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que se você botar uma rampa, você resolveu o problema. Sim. Problema bem entre aspas, sim. tá? Você deu acessibilidade. Se ela tem dificuldade de mobilidade, você dá uma tecnologia assistiva que ela usa ali, você resolveu. A gente está falando de uma pessoa que tem uma deficiência no cérebro. E isso impacta na forma como ela vai conseguir prestar atenção no conteúdo ou não, como ela vai entender aquele conteúdo ou não, como ela vai interagir com o colega que está do lado. Você tem que ter alguém ali que entenda disso, até para ter metodologias diferentes de ensino, porque essas crianças aprendem de forma diferente. Não adianta a gente estar no mundo maravilhoso de Bob e falar, não, basta o professor ter amor no coração e ser anticapacitista, que a educação... Não, gente. Na própria Lei Brasileira de Inclusão fala de intersetorialidade na educação. A saúde, ela precisa dar o suporte, se for necessário, né? Se for necessário, para que aquela criança ou adolescente possa frequentar a escola regular.
Mas a gente quer que o milagre aconteça. A gente quer soltar essas crianças e adolescentes dentro da sala, com um professor que nunca ouviu falar de autismo, sem um acompanhante especializado, e vai achar que vai acontecer magia, e o aluno vai ser alfabetizado, né? vai se comportar magicamente bem. Professor por amor vai resolver, né? Né? Não, e tem tudo pra dar errado, né? Tipo, falta de organização, falta de planejamento. Não, e os a caras escola, querem fazer de qualquer jeito. sinceramente, a escola não interessa se é particular ou pública, a maioria das pessoas já sofrem na escola porque não conseguem administrar uma sala de aula. Vem a questão de muitos alunos, professor cansado, doente, não tem capacidade mais de aguentar uma sala de aula. Realmente teria que dar um jeito de resolver isso, conseguir colocar uma pessoa profissional lá dentro, liberar isso, mas é complicado. A gente tem que valorizar o profissional que faz isso. Dá uma formação continuada baseada em evidências, né? Porque tem várias coisas com evidências para a educação especial. Mas um problema poderiam você já tem falta de professor, né? Já tem uma falta de professor. Imagina de qualidade, né? De qualidade. Não, tem falta de professor, seja ruim ou bom, mas imagina ter que tomar mais tempo, gastar mais. Eles não vão fazer isso, não vão querer. Não, e a realidade é que, assim, os nossos professores, eles não estão preparados nem para lidar com uma criança com TDAH. Uma coisa que é mais tranquila, que é mais, assim, sabe? Uma pessoa que tem a dificuldade de se concentrar. Eu tenho um problema que eu não posso segurar a urina, eu tenho que ir no banheiro. E eu tomei bronca de professor que não deixava eu ir pra fora. Acontece. Entendeu? Fiz cirurgia e tudo. E você não pode. Tem que ver a matéria. Não, eu preciso. E aí, tipo, vai lá, mamãe, papai, é lei, você não pode proibir o aluno de sair da sala. Ah, mas ele vai ficar vagabundeando, irmão. Isso acontece muito. Não existe isso. Com pessoas que têm um grau de autismo mais leve ou que tem um TDAH, a pessoa ser julgada na escola porque não tá fazendo as coisas. Isso um preconceito que não sabe nem que é pelo preconceito. É tipo, acha que a pessoa é preguiçosa, acha que a pessoa não tá fazendo o que gostaria. Eu lembro de uma conversa que a minha mãe me falou uma vez que a professora procurou ela, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era criança e estava na escola, e que a professora falou que olhava para mim e parecia que eu estava do lado de fora da sala. Sim. Porque é autismo mais CDAH, né? Mas assim, fica achando que ela é só avoada. E aí não vai atrás da intervenção adequada. E outra, de novo, vamos voltar para a formação baseada em evidências. Tem formas baseadas em evidências de você ajudar essas crianças para que elas tenham um melhor aproveitamento dentro da sala. Mas a gente prefere ficar filosofando que basta o professor ser anticapacitista, né? Então, eu tenho essa esperança, eu sinto que eu dou muito murro em ponta de faca, eu apanho, eu sou atacada, mas assim, eu vivo na pele. Na escola pública. Mas você está conseguindo, pelo menos. Eu estou conseguindo levantar o debate e principalmente fazer outras mães que estão na mesma situação para que elas entendam o que está acontecendo no nosso cenário. André, né? Porque anos atrás você mesmo falou, não existia isso. Não existia. Realmente faz uma diferença. De você, porque é uma diferença. Não, é isso. Uma mãe que tem... Imagina se eu tivesse tido meu diagnóstico e não tivesse a Andréa para eu entender o que era aquilo. Se você não tivesse conhecido ela na época, por exemplo... Porque para mim foi isso. Foi o diagnóstico, eu falei, bom, então acabou minha vida, meus filhos não sabiam o que está acontecendo no mundo... É isso. E aí eu fui atrás da Andréa e era tipo... Eu vi o Theo, eu falava, não, ele entende, ele consegue se comunicar de outras formas, ele está vivendo aquela situação, não é que tem esse conceito do autismo que a pessoa não está presente. Está em outro mundo, né? Não é a maior mentira, óbvio. Meus filhos reconhecem as pessoas, eles têm pessoas que eles têm afinidade e outras que não. Eles entendem contextos, eles dão risadas de coisas que a gente fala. Eles só não ficam sentados olhando pra gente e se comunicam de outras formas. Mas se não tivesse a Andréa, pra mim era ser tipo, então, não sei, vou ser cuidadora, porque meus filhos não vão estar em outro mundo e eu vou alimentar, basicamente. E aí tem uma pessoa pra falar, não, calma, seu filho também é uma pessoa, ele também entende, ele também tem sentimentos, ele também vai se desenvolver do jeito dele, mas é uma vida que vale a pena eles viverem, eles vão ser felizes. E aí você fala... Todas essas dúvidas devem ser assim... Ontem o Theo teve crise de ciúme. Não foi a primeira vez, mas a gente se tocou que era ciúme ontem. Como é que é isso? Porque eu chego em casa do trabalho, e eu tenho chegado meio tarde às vezes, e meu marido tá cozinhando. Lá em casa quem cozinha é o marido, gente. E cozinha muito bem. Aí eu chego, ele tá cozinhando e o Theo tá no sofá. E aí ontem eu cheguei, fui lá, abracei o Theo, fiz uma cosquinha, fiz uma gracinha, tiramos foto, até postei uma selfie com ele. E aí eu tinha várias fofocas da política para contar pro meu marido e fui ficar com ele na ilha onde ele cozinha e tudo. E aí eu tentando conversar com o marido e o Theo gritando, fazendo muito barulho. Aí assoviava, Toda vez que eu abria a boca, ele começava com isso. E aí o Leandro ficava brigando com ele. Theo, mamãe tá tentando conversar com o papai, deixa a gente conversar. Theo, a gente tá tentando conversar. Aí, do nada, o marido falou, ele tá com ciúme. Porque você chegou, você foi lá, você só deu um beijinho nele, tirou uma foto e veio pra cá. Cadê a atenção, né? Ele está com ciúme.
E a gente sempre fala, quando a gente está falando de autismo não oralizado, não verbal, que comportamento é comunicação. Sim. É isso. O comportamento dele estava comunicando: eu estou com ciúme, eu quero que você venha para cá ficar comigo, conversar comigo, não ficar aí conversando com ele. Sim, a sua presença aqui. Mas é engraçado, uma vez que eu estava prestando atenção numa das filhas, né, dos meus amigos, e é engraçado como ela, tipo, na festinha, ela vem e ela vê onde o pai tá, ela sabe onde o pai tá a qualquer momento, sabe? Ela, tipo, fica marcando, assim, tipo, sabe o que tá acontecendo, sabe? Tipo, a pessoa, dá pra ver que tem uma inteligência normal, assim, sabe? Só que não tá, às vezes, não é exatamente do jeito que a gente espera que ela se expresse, né? Então, a gente fica e tem meio questões assim. que interferem muito na autonomia deles, principalmente do Theo, porque eu falei aquela coisa de bebê, que ele buscava sensação, ele continua com esse perfil. Ele busca estímulo o tempo inteiro. Então, isso interfere, por exemplo, na autonomia dele. Porque ele sabe todas as etapas do banho dele. Ele sabe que ele tem que botar o shampoo na mão, jogar no cabelo, não sei o quê, tirar, lavar aqui, lavar ali. Ele sabe todas as etapas. Mas se eu virar as costas e sair, às vezes vai... Graças a Deus, eu acho que isso ele já não faz mais. Mas eu também não viro as costas. Mas, assim, ele tinha o hábito de picotar a bucha inteira, amassar o sabão na mão, jogar todo o sabonete líquido ou shampoo no ralo. Fora que ele nunca vai achar que está na hora de fechar o chuveiro. Porque a água é o estímulo mais maravilhoso para autista na vida, entendeu? 10 banhos por dia. Sério? Se ficar 10 horas lá, deixa lá, né? Eles têm uma relação com água Não, que mas é... ela tem que também, falar. ou só Ela banho? vai até o banheiro, abre o chuveiro, A gente mudou pro interior por causa da piscina. Desculpa, Pedro, mas porque o chuveiro é mágico, né, mano? Aquela aguinha bom. caindo, você fica lá... Inclusive, aí só Quem nunca ficou uma hora no banho quando era adolescente e o pai ficava xingando? Mas então tem isso. O sensorial interfere na autonomia, né? E até na segurança, né? Porque eu lembro que um dos primeiros textos que eu postei no blog foi porque não tinha nada no Brasil e eu ficava procurando textos em inglês e tudo. E aí eu achei um texto falando que a maior causa de morte de criança autista nos Estados Unidos era afogamento. Caramba! E, em segundo lugar, atropelamento. Porque eles fogem. Teve uma época que tinha que trancar a porta, esconder a chave, senão ele fugia de casa. Sério? Faz isso. E, nos Estados Unidos, a polícia até estabeleceu um protocolo que... Mamãe ligou, falou, meu filho autista saiu de casa e tudo. Primeiro lugar que eles procuram é lugar que tem água. Tem aqueles lugares dos Estados Unidos que tem lagos. Eles vão direto lá. Inclusive, recentemente, teve um caso muito triste de um menino em Fortaleza. Acho que foi no final do ano passado. Que sumiu, a mãe dele tinha levado ele para a faculdade, uma coisa assim, porque ela não tinha com quem deixar. E o menino sumiu e acharam ele morto boiando num lago. Uma coisa horrorosa. Deus. Então, assim... Caramba. Eu sempre oriento as mães a botar na natação. O mais rápido que conseguir. Ele tinha 3, 4 anos, a gente já botou. Ele nadava feio, mas assim, o importante é que ele conseguia chegar na borda. Tava boiando, tava respirando. Resolveu o problema. Como que... você falou um pouquinho lá da Alesp, e eu queria saber a questão dos outros deputados que estavam começando a entender o seu lado, começando a entender. Porque é muito legal saber que você passa por isso. Porque, vamos ser honestos. Deputado, todo mundo fala a mesma coisa, né? Filho de deputado é maravilhoso, vai estudar em colégio particular, não vai passar pelo SUS. Então você tá sendo um exemplo de uma pessoa que tá lá dentro vendo tudo que acontece e tá passando o que as pessoas de baixa renda e etc. passam, né? Como que tá essa aceitação? O pessoal tá indo junto com você? Porque tem uma bancada horrivelmente forte contra, né, a questão da saúde e da educação, ninguém resolve o problema. E eu queria saber se os deputados estão falando, não, vamos tentar resolver, vamos procurar alguma coisa, ou eles estão te deixando de lado, estão te excluindo um pouco nisso. Porque... Eu considero que eu sou bem respeitada na Alesp, assim, eu dialogo com todo mundo da extrema esquerda, da extrema direita, assim, eu circulo ali em qualquer gabinete, sabe? Não tenho problemas com ninguém. Mas algumas coisas, e aí vem daquela conversa off que a gente estava tendo sobre politização, né? Tem muitas coisas que eu não consigo fazer sem a parceria do Executivo. Né? Igual esse projeto de lei meu que foi votado na Alesp, aprovado, e foi para a sanção do Tarcísio, e o Tarcísio vetou 80% do projeto de lei. Se tivesse sentado comigo antes e conversado, eu teria explicado. Eu coloquei isso para ele quando eu sentei com ele depois que ele vetou, né? E eu vi que ele ficou consternado, ele entendeu, mesmo, né? Sabe? Porque eu, atualmente, eu estou num partido que não é base. Meu partido é independente, quer dizer, ele não é oposição e não é base, assim, se o negócio for bom, a gente vota com ele, se a gente achar que é ruim, a gente vota contra, e é isso. O que todos deveriam fazer, né? Mas tudo bem. Mas o fato de você não ser base te prejudica em vários aspectos, né? Eu não tenho tanta abertura com o secretariado, eu não tenho tanta abertura com ele mesmo, então tem coisas que eu precisaria dele. Ele dá a canetada. Tem que apelar para o executivo, né? Afinal, é ele que executa. A minha atuação é limitada. Qual que é a minha atuação como deputada? Legislar e fiscalizar. Então, a gente manda muito ofício para municípios que a gente fica recebendo denúncia, que as crianças estão fora da escola, que não está tendo coisas na saúde. A gente oficia os municípios, os prefeitos têm que responder, as secretarias têm que responder. Agora,
Se eu faço um projeto de lei, tem que passar na LESP e o Tarcísio tem que sancionar. Se eu recebo lá no meu gabinete uma família falando, olha, na minha cidade o hospital está com filas gigantescas, tudo, é o governo que tem que mandar verba para aquele hospital. Eu não consigo resolver isso, assim, até as emendas que eu tenho são limitadas, eu não consigo socorrer todo mundo que pede ajuda. Até porque São Paulo é pequenininha, né? Quase não tem nada para resolver. Não tem problema. Então, vocês não têm noção. Então, às vezes eu me sinto meio amarrada nesse sentido, assim, que eu sou nunca teve ali um gabinete que fosse totalmente focado em pessoa com deficiência, então a demanda que chega em cima da gente é brutal. A gente teve 8 mil atendimentos, se eu não me engano, nos primeiros 9 meses de mandato. Nossa Senhora. 8 mil contatos que foram feitos, denúncias. A gente investigou mais de 1.000 denúncias que foram feitas. Então, assim, a gente tem 20, 21 pessoas no gabinete trabalhando mesmo. Muito. O pessoal trabalha muito, porque Eu vi a gente tem um time de acolhimento, que às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, quer só um ombro amigo, ou quer uma orientação. As meninas do acolhimento marcam uma reunião virtual com a pessoa e conversa com ela. Então, assim, é trabalho todo dia. E é meio que uma ilha, assim, é um trabalho muito diferente, porque não é política tradicional. E isso, ninguém está acostumado. Sim. Né? Então, eu lembro que na primeira semana que eu estava lá, sentou um prefeito no meu gabinete e falou assim, quantos prefeitos fizeram campanha para você? Aí eu olhei para o meu chefe de gabinete, olhei para ele, falei, você está perguntando quantos votaram em mim? Ele falou, não, quantos fizeram campanha por você? Eu falei, nenhum, que eu saiba. Como é que você teve tudo isso de volta? Porque é assim que funciona, né? Geralmente o deputado manda emendas para uma cidade, aí o prefeito faz campanha para ele ali. Sim. Mas não, eu fui eleita com base no trabalho que eu desenvolvi nos últimos 10 anos das pessoas que ficaram me conhecendo. Eu não tive um vereador, um prefeito, nada fazendo campanha para mim. Então eu sou meio que um unicórnio ali, sabe essa coisa? Mas a gente vê isso. É muito diferentão. Mas eu sinto que eu sou respeitada. Eu não sinto que eu sou o unicórnio que eles querem isolar, assim. É uma coisa... Estamos tentando entender aquele unicórnio Até ali, porque né? se Assim. eles tentarem te isolar, você vai falar e vai virar um turbilhão na internet, né? Política é uma coisa muito delicada, né? Você Exatamente. tem que ver como você fala, porque senão depois seus projetos de lei começam a não passar. E como então, as assim, causas é muito hoje delicado. estão Tem aumentando, tudo né? isso. O pessoal tá A gente começando tem a que se saber politizar. dessa música muito bem dançada. Muito, eu tô aprendendo ainda. As causas estão aumentando, o pessoal na internet está cada vez mais militando, principalmente em causas nobres, então as pessoas vão cobrar, né? O deputado que falar uma besteira por causa de um autista, Jesus amado, não ganha nem para síndico de prédio na próxima eleição. Esperamos que não, né? Sim, graças a Deus. Mas é Isso chega no meu inbox todo dia. Às vezes eu falo para as pessoas, gente, se eu for fazer um post para cada um que xingou alguém de autista ou que falou uma besteira sobre autismo, a gente não faz mais Não nada. faz mais nada. nesse Fecha as ambiente, páginas, tá? deixa Entendeu? quieto. Infelizmente, a gente tem que escolher as nossas batalhas, porque é muita batalha todo dia, sabe? E você continua ainda viajando pro interior de São Paulo, fiscalizando os lugares? Como que tá essa Inclusive, demanda? daqui a 2 dias farei viagem. Pra onde? Conta Não pra gente. posso contar. Não ela vai lá fiscalizar, não, eu vou lá, hein? Agora lá eu vou. Não posso contar porque é visita surpresa, mas depois Então vocês vão conta ficar uma que sabendo. você fez e que você descobriu algo assim horroroso. Ai, cara, em janeiro eu fiz algumas visitas para hospitais do interior. Aham. E a gente está com um problema grande de hemodiálise no estado. As pessoas, às vezes, têm que viajar vários quilômetros para fazer hemodiálise. E hemodiálise é uma coisa que você tem que fazer 3 vezes por semana. Então, a pessoa para a vida, porque na cidade dela não está tendo nenhum posto de hemodiálise. Eu fiquei encantada com algumas coisas que eu vi. Eu tive no hospital em São José do Rio Preto, que é o hospital de base, que eu nunca vi uma coisa na minha vida assim que eu pudesse imaginar que era o SUS. Ele parece um sírio-libanês, assim. Sério? É uma coisa absurda aquele hospital, a qualidade que ele tem. Onde que era? SUS, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Visitei a ala das criancinhas com câncer lá, visitei a UTI neonatal, vi bebezinho assim, que nasceu com 26 semanas. Nossa, muito prematuro. Então, assim, é um trabalho que você vê dos profissionais da saúde que é maravilhoso, porém está sempre faltando dinheiro. Uma coisa que eu estou meio assustada com a questão dos hospitais está sempre faltando dinheiro, porque o repasse do SUS é muito pequeno. Então, assim, uma UTI neonatal, às vezes, que custa R$3.000 a diária, o SUS repassa 15% para o hospital. 15%. Nossa. Então, o hospital sobrevive na base do que ele conseguir de repasse do Estado e de emenda parlamentar. Ou tem uns que ficam fazendo bazar, Por isso que essas cobram coisas, muito, né? Então, assim, é puxado porque... Por que o repasse do SUS é tão pequeno? Porque o SUS está subfinanciado. Por que o SUS está subfinanciado? Vamos lá para Brasília, aí a gente volta para a politização. O orçamento foi votado agora. Quantos bilhões foram jogados para emendas PIX? Sim.
por imposição de um grupo grande de deputados. Tiraram da educação e da saúde. Todas essas pessoas que estão ali, que votaram para que esse dinheiro vá para as emendas PIX, foram colocadas ali Sim. por todo mundo que está aqui. Sim. Né? Então, assim, até para que o SUS seja melhor financiado, a gente tem que ver quem que a gente está botando em Brasília que vai votar o orçamento. Né? Porque esse dinheiro deveria estar no executivo, não deveria estar para o deputado estar irrigando suas bases eleitorais ou fazendo outras coisas menos nobres, Tá entendeu? sempre concentrada lá, né? Então, eles fazem o que querem. Mas, de novo, todo mundo que está ali chegou ali por voto. Sim. Por voto. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas isso é uma coisa, é bem retroativa, assim. Ela vai, é uma bola de neve. As pessoas não têm dinheiro para educação, crescem analfabetas, votam em qualquer um, eles continuam se perpetuando, continuam fazendo as pessoas cada vez mais analfabetas, e isso vai ficando maravilhoso para Também, mas infelizmente tem gente que está longe de ser analfabeta e também vota E em também qualquer vota um. bom. Sim, não, tá. completamente Isso daí eu não verdade. vou Conheço tirar. vários exemplos. Mas se a gente for pegar dados do IBGE, etc., o Brasil tem uma taxa de analfabetismo, assim, assustadora, né? Então, infelizmente, é muito Principalmente chato. analfabeto funcional, né? Sim, sim. E quanto à questão do orçamento, parando para pensar, sempre falta dinheiro para saúde, saneamento básico, educação, mas para fundo eleitoral não falta, para fundo partidário não falta. Por que será? Então, é incrível isso. E os caras votaram, aumentaram e estão reeleitos. E com essas coisas eu não vejo ninguém ficando bravo e falando as coisas, sabe? Mas tudo bem, vai. Até Vamos... ver uns outros aí, mas ninguém... Mas é uma minoria, né? Mas tudo bem. Por Vamos isso que a gente voltar. precisa de politização Ah, no sim. sentido bom, né? Sim. Não é politização time de futebol. Justo. Galera, que conversa maravilhosa, que conversa produtiva. E assim, é muito legal saber de tudo isso, né? De saber da necessidade que a gente tá precisando consertar, né? Que a gente tá precisando fazer mais por esse mundo que a gente vive. E por pessoas que têm essa necessidade, né? Que a gente não tá ciente, que a gente precisa de mais. A gente já vai encerrar? A gente já precisa encerrar, Mas eu galera. tenho- Hoje a gente tá com o tempo apertado. Tinha muita coisa, né? A gente gostaria, mas, cara, é uma convidada muito especial. Mas ela também, o tempo dela é muito especial também. A gente não pode, assim, É verdade. ficar se aproveitando dessa simpatia. Sério, a gente só tem a agradecer a vocês duas. Foi uma conversa que, pra gente, assim, é sempre muito importante. Eu acho isso fenomenal, o trabalho que você tem feito. Assim, não tenho palavras. Ela deve ter menos palavras ainda, Sim, né? como mãe eu só tenho a agradecer. Obrigada por todo o seu trabalho, de verdade. Não, Faz é. toda a diferença para... Faz Sinta-se toda a orgulhosa diferença, do seu cara. trabalho. É incrível. Sim. Não, sério. A gente tem até mentalidades políticas diferentes, a gente é de espectros políticos diferentes. Mas quando a gente olha o seu trabalho, não tem o que falar, sabe? A gente não tem... eu sou liberal, dane-se. Isso A aí é o causa trabalho. Não, é suprapartidária. causa Eu sempre falo divergente. Uma isso. coisa, como diz um sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá pra se misturar. É isso aí. Mas, antes de tudo, eu vou pedir pra vocês duas, uma de cada vez, olhar pra essa câmera e passar uma mensagem. Você como mãe também, só que você também como uma ativista e deputada. Pra todos os telespectadores aí O que que estão vendo, sobre a causa de vocês, sobre o que vocês esperam do futuro pra essa questão e que elas consigam entender de forma clara como que funciona essa causa do autismo e etc. É uma Por mensagem, né? favor. É uma E outra mensagem. coisa, e também, se tem algum jeito de ajudar? Quem quiser ajudar com grana, quem quiser ajudar com ativismo político, quem quiser ajudar com ativismo... Financeiro? Não, com grana, mas eu digo direito, de ativismo judicial. Não sei o que vocês precisam. Então, assim, tem alguma coisa, algum jeito que a gente possa ajudar também, se você puder, se você souber algum jeito que a gente possa ajudar, ou quem está assistindo. Nossa, difícil. Bom, gente, a incidência de autismo nos Estados Unidos, a última medição que eles fizeram é que 1 em cada 36 crianças é autista. Isso é muita coisa, se você considerar que síndrome de Down é 1 em 700, né? Só que o autismo é um espectro, né? Então, a gente tem desde casos mais óbvios, igual o do meu filho, como o meu, que até 47 anos não sabia que era autista. Eu só achava que eu era quebrada, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente tem que entender que diversidade humana é isso aí, né? Tem gente que fala com a voz, tem gente que vai falar com a figurinha, vai falar com o tablet. Essas crianças e adolescentes estão aí, estão na escola regular, e não é que eles ganhando direitos, eles vão tirar direitos do seu filho. Entendeu? Não é um bolo, não é desta forma assim, não. Inclusão faz bem para todo mundo, seu filho vai aprender com o coleguinha que é diferente, o coleguinha vai aprender com seu filho, e a gente tem que aprender a conviver com a diversidade. Sigam a gente nas redes sociais, se digitar Andrea W, já aparece Andrea Werner em todas as redes, eu estou em todas as redes divulgando o trabalho direitinho. E acho que o jeito de ajudar não é nem sobre ativismo judicial, nem nada disso. É isso, é compreender que a diversidade humana é vasta e que tá tudo bem, que se fosse todo mundo igual ia ser muito chato. É isso aí. Passa a sua.
Eu acho que assim, um pedido como mãe é se informem sobre autismo e outras deficiências, porque eu acho que as pessoas não sabem o que elas falam e daí vem muito do preconceito. Eu prefiro pensar que é mais falta de informação do que o preconceito puro e simples. Então, se informem antes de falar besteira, antes de julgar. E a partir do momento que você se informa e entende como funciona um pouco o cérebro de um autista, tenta se colocar no lugar dele e da família deles. É isso, pensa você sem conseguir se comunicar, você com necessidades físicas que te trazem dor, que te trazem desespero, como você reagiria? Se você também ia conseguir ficar calmo ou se você também entraria em crise. Então, quando você vê uma criança em crise, pensa nisso. E quando você vê uma família com uma criança em crise ou que uma criança dá problema, se coloque no lugar dessa família. Como você se sentiria se seu filho não fosse aceito numa escola, se seu filho não fosse chamado para festinha, se as outras pessoas estivessem rindo do seu filho? É isso, se coloque no lugar dessa família e principalmente dessa pessoa, porque ela é uma pessoa e ela está entendendo sim. Se você está rindo, se você está discriminando, ela está entendendo, ela pode não estar manifestando. E é isso, como alguns autistas explicam, é um cérebro que não controla o próprio corpo. Então, imagine você estar numa situação que você não controla seu corpo. Você se agride não é porque você quer, não é porque você acha bonito, não é porque você precisa atenção, não é por falta de mãe, não é por excesso de telas. Não é. São necessidades fisiológicas e neurológicas. Então, assim, pessoal, estudem, não falem besteira e ajudem, se puderem, mas se não puderem ajudar, não atrapalhem. Já é bastante demais. Encerrou com chave de ouro. É isso aí, galera. Bom, então eu queria agradecer vocês por participarem do episódio, tá? Foi muito legal. Eu queria particularmente bater um papo que durasse um pouco mais de 3 horas, né? Ou 4, talvez. Foi maravilhoso. Eu tinha muito perguntas. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Talvez a Andrea queira voltar aqui. Eu espero que Podemos sim. voltar. Aqui, aliás, a casa é sua. O dia que você quiser falar alguma coisa, precisar de Venha. equipamento pra gravar, pra falar qualquer coisa, tá sempre a porta aberta. É só vir, a gente faz. Então, galera, pra todos os que estão nos assistindo, tá? Todos os eleitores da Andrea, as pessoas, amigas da Ju, do Pedrão, todo mundo que tá nos assistindo, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações aí no sininho, dar o like ou o dislike também, não tem problema. Comentem pra gerar engajamento e entrem nas redes sociais da Andrea, vão lá conversar com ela, pesquisem, aprendam sobre. Eu mesmo sou leigo, aprendi muito hoje sobre isso, gostei do papo. E, bom, acho que é isso, né, Pedrão? Não sejam ogros como nós. A gente realmente dê uma olhada nesse assunto, que é super importante. Cada vez mais pessoas estão precisando desses cuidados. Então, e a gente tem que se conscientizar e fazer o Brasil melhorar para que a gente consiga dar o respaldo para todos os brasileiros e não só para os que não precisam de ajuda, né? É isso aí. Então, muito vamos lá. obrigado, rapaziada, e até mais. Até mais. Valeu.